Boa noite, colega. Sou o Thiago Duarte, sou oficial de justiça do TRT, da segunda região. Fiquei responsável para fazer a primeira apresentação da Chapa 2. Peço para os colegas que estão com o microfone aberto fechar, por favor. Eu fiquei responsável, eu saí da tela, eu fiquei responsável de abordar 3 temas, se pudessem me projetar. Um primeiro tema, que é o tema que a nossa chapa se posicionou a respeito do machismo, é um compromisso, a luta contra o machismo na chapa. Um segundo tema, o conceito de sindicato que nós apresentamos para o Sintrajude, a chapa 2. E um terceiro tema, que é a desfiliação da Conlutas e a não filiação a nenhuma central sindical. Então, vamos lá. Sobre a questão do machismo, eu sumi da tela de novo, gente, acho melhor deixar todo mundo. Sobre a questão do machismo, a nossa nota, né, nós nos manifestamos publicamente repudiando o acontecido, um colega nosso da nossa chapa, reconhecendo o problema político e se colocando à disposição para combater o machismo que existe dentro de nós, né, homens e mulheres, servidores e servidoras, que a gente precisa se desconstruir, né? Então, publicamente, esse é o nosso compromisso. O nosso colega que se manifestou reconheceu publicamente o erro, né? E nós temos o desafio de tratar o machismo não só de maneira seletiva, mas tratar ele de maneira estrutural, né? A nossa preocupação é o uso eleitoreiro recente que foi feito e que isso que a gente não necessariamente concorda, né? Tratar de maneira estrutural, tratar de todos os casos que venham de machismo, inclusive dos casos que vieram das gestões anteriores do Sintrajude. Nós temos esse compromisso, nossas colegas, nossas companheiras, nossos companheiros da Chapa 2, mas tratar de maneira seletiva, onde você acaba apoiando gente que tem Lei Maria da Penha nas suas costas, mas acusa o colega que mandou áudio, isso não é um compromisso nosso. Nosso compromisso é de atacar estruturalmente esse debate de maneira educativa, de maneira que avance para que mais mulheres sejam beneficiadas e não sejam mortas, né? O machismo mata, é uma realidade, a gente precisa encarar isso de maneira coerente e não de maneira instrumental. Uma segunda questão sobre o sindicalismo que nós propomos, do debate das ruas, das redes sociais e do parlamento. Na nossa avaliação, nosso sindicato deixa a desejar com relação ao debate das redes sociais, de fazer a disputa de narrativa em prol do serviço público dos servidores nas redes sociais. A gente toma muita surra, né, de familiares, de vídeos, de neoliberais, e nós temos esse compromisso de tratar as redes sociais já reconhecendo o papel que tiveram nas eleições de 2018 como algo prioritário, né? Fazer a narrativa em prol do serviço público, explicar os motivos dos servidores públicos nas redes sociais e também no parlamento. Então, a pressão parlamentar, para nós, é algo importante, não pode ser desprezada, né? O Sintrajude, nos últimos 3 anos, não visitou parlamentares na base do Sintrajude, são 70 parlamentares aqui em São Paulo, e a gente acha que precisa ter um diálogo parlamentar, uma articulação parlamentar, para a gente apresentar as nossas propostas da categoria junto aos parlamentares. Então, a tríade rua, redes sociais e parlamento é um compromisso nosso de trabalhar essa tríade de maneira responsável, trabalhando o binômio diálogo e mobilização. E para finalizar, eu não sei quanto tempo tenho, Carol, se puder me dar, quando der 1 minuto, para eu me organizar. Para finalizar, 1 minuto. Sobre a desfiliação a Conlutas e a não filiação a nenhuma outra central sindical, né? Esse é o nosso compromisso. Nós temos uma crítica a como foi conduzido o processo pela CUT nos governos Lula e Dilma, né? Muitos da Chapa 2 votaram a favor da desfiliação à CUT na FENAJUF, né, em 2013. Nenhum sindicato do judiciário mais é filiado à CUT, porém, todas as eleições vem o fantasma da CUT pelo pessoal da situação. A Conlutas, um repasse de mais de R$1 milhão por gestão,
e nós queremos canalizar esse dinheiro para a luta política, para a luta social, para a luta dos servidores, para a defesa dos direitos dos servidores. A Conlutas não é uma central sindical que representa os servidores, ela é hegemonizada por um partido político que não é representativo no meio dos servidores, e a gente precisa fazer essa desfiliação à Conlutas através de um plebiscito e não filiação a nenhuma outra central sindical. Então, esse é o compromisso da Chapa 2, reconstrução, um Sintrajude de todos. Eu vou começar minha fala falando rapidamente sobre isso que a Raquel falou. Eu, enquanto mulher que faço parte da Chapa 2, quero dizer que nós repudiamos a atitude do Anésio, tá? E prestamos todo o nosso afeto à colega que foi ofendida. Nós não concordamos com a postura dele, só que nós levamos isso para a nossa chapa. Fizemos o debate, porque, como bem disse o Tiago, o machismo ele é estrutural. Se ele é estrutural, ele define muito a nossa forma de pensar, de agir. Então, assim, só há uma forma da gente superar isso. Com certeza, denunciando, mas também educando. Tá? Então, eu acho que a gente, enquanto chapa, está fazendo esses dois papéis. Também me parece, depois o Tiago complementa, que há também uma dúvida com relação a uma decisão da comissão eleitoral a respeito disso. Pois bem, agora eu vou começar efetivamente a minha fala. Ficou a meu cargo falar sobre o assunto democracia e representatividade sindical. Então, eu vou começar trazendo dados do Sintrajude, tá? O Sintrajude, atualmente, tem 23,6% de sindicalizados na categoria, sendo que são 15,3% entre os ativos. E nós que estamos aqui nesse debate, somos pessoas que participamos das assembleias, sabemos que o número de pessoas que participam efetivamente das assembleias é ínfimo. Ou seja, o Sintrajude, infelizmente, não tem lastro na categoria. A categoria não participa das instâncias de discussão e de decisão. Tá? Além disso, a categoria não responde às comunicações do sindicato. O nosso sindicato também tem uma estrutura institucional burocrática, que não viabiliza alternativas para que a categoria contribua com as suas ideias. Não usa a tecnologia para aproximar o sindicato das pessoas, para que elas sejam ouvidas. Diante desse contexto, eu pergunto, basta seguir em frente, sem autocrítica, sem reflexão, recuperar o lastro na categoria e, com isso, a representatividade das decisões não deveria ser prioridade na reflexão do Sintrajude que nós queremos construir? É com base nessa realidade e nessa reflexão que nós, Reconstrução, construímos a nossa carta-programa em 2017, que em 2020 é nada mais do que um aprimoramento do que a gente já defendeu na eleição passada. Então, assim, gente, quais são as nossas propostas efetivas, né? Primeiro que a chapa, ela adota um modelo de prática sindical fundado em princípios democráticos, em procedimentos adequados de legitimação e caracterizada pela ampla participação da categoria. Nós defendemos assembleias online. Fica a pergunta, por que somente em 2020, em meio a uma pandemia, que nós estamos nos reunindo de forma online? Por que o sindicato não se empenhou para fazer isso antes? Nós propusemos isso em 2017. Outra coisa também, nós temos uma proposta que nós denominamos de comissão temática, que consiste em criar uma plataforma no site do Sintrajude para que qualquer pessoa da categoria apresente as suas ideias. Tá? Essas ideias vão ser direcionadas para comissões temáticas e a pessoa que propuser a ideia, então o proponente, e todos os demais da categoria vão poder acompanhar a tramitação da proposta e, caso seja aprovada, a sua execução. Então, é uma forma das pessoas opinarem, exporem as suas ideias, contribuírem, né, com a construção do sindicato, usando algo simples, a internet. 30 segundos, tá? 30 segundos, gente, são muitas propostas em pouco tempo. Mas eu acho também que são muitas propostas. Eu vou tentar aqui
colocar a última. A gente acha também que, através da redução da contribuição sindical, a gente consegue trazer mais sindicalizados para a categoria. Vou usar o exemplo de alguns sindicatos. TRT, 15ª região, Sindiquim, 0,5% do vencimento bruto, 83% da categoria sindicalizada. CICEJUF, 60% da categoria é sindicalizada. O CICEJUF tem 1%, a contribuição é 1% sobre o vencimento líquido, né? A contribuição do Sintrajude é sobre o vencimento bruto. Rio Grande do Sul, 1% sobre o vencimento líquido, 45% de sindicalizado. Eu queria dizer o seguinte: primeiro, eu acho absurdo essa fala do Kleber, por exemplo, quando indica que existem pessoas na nossa chapa que se filiam só para disputar a eleição. Quando eu ouço isso, eu fico até indignado, porque eu penso na minha história, né, que estou desde a criação de uma associação, antes de nós termos direito de sindicato, e depois até a criação, e assim como eu, existem colegas aqui que são da fase anterior ainda de existência do Sintrajude. A colega Iris se manifestou aqui, a Marli, que estão voltando agora porque estão vendo a situação em que chegou o nosso sindicato. Então, depois que eu deixei a diretoria, fui afastado, na verdade, desse grupo que está há 20 anos na direção, em 1999, eu passei uma fase afastado, depois eu me integrei à atividade das reivindicatórias dos oficiais de justiça, que é o segmento ao qual eu pertenço. E aprendi, dirigindo uma associação pequena, que nós criamos aqui, a OJustra, a fazer muito mais com menos. Tá? Nós temos mais de 50% dos oficiais filiados, e fazemos muito mais para os colegas com pouco dinheiro, tá? Economizando e sabendo administrar os recursos. Então, eu acho que isso falta para a entidade Sintrajude ao longo desses anos. Né? Ao longo dos últimos 20 anos, pouca coisa mudou do Sintrajude que eu deixei em 1999, que, inclusive, na fusão dos 3 sindicatos, o imóvel da sede era do Sintrajus, né, do antigo Sintrajus, e pouca coisa o sindicato fez a mais do que nós tínhamos em relação a benefícios para os associados. Eu estou aqui para falar um pouco disso também, que eu acho que é possível fazer, sim, dar opção aos colegas de terem um plano de saúde melhor do que o que os tribunais oferecem. Isso, os colegas da Chapa 1 atacam como se fosse assistencialismo. Não é assistencialismo. Nos tempos em que nós estamos vivendo e que cada vez vão ser mais difíceis, ter isso, ou seja, ter a possibilidade de oferecer um plano de saúde melhor, e nós fizemos isso na nossa associação de oficiais, lá estamos fazendo. Estamos conseguindo fazer com que reduza o peso do pagamento de plano de saúde que os colegas pagam nos tribunais. Já tivemos colegas que não são oficiais que querem se filiar à OJustra para fazer parte de um plano de saúde que nós temos lá. Essa coisa também do jurídico, o gasto que nós temos no jurídico é um absurdo. O gasto que o Sintrajude, se você olhar o gasto anual do Sintrajude com o jurídico para fazer mais do mesmo, sempre, ou seja, para não atender individualmente os sindicalizados, comparativamente com outros sindicatos, e se você comparar com os sindicatos só do Judiciário Federal, você já vê isso. Nós passamos esse tempo todo fazendo essas análises. Nosso plano, nosso programa foi construído em cima disso. Nós estudamos a realidade de outros sindicatos. Então, não basta falar aqui em relação à questão administrativa, mas nós temos experiência disso e sabemos como administrar melhor com pouco dinheiro, inclusive. A questão dos direitos, por exemplo, de segmentos específicos. Importante colocar isso. Ao longo desses anos todos, eu participo do núcleo de oficiais de justiça do Sintrajude, e nós vemos dificuldades hoje do núcleo se impor como representação dos oficiais. Hoje as associações representam muito mais os oficiais do que o núcleo. E isso vai além, vai também para o campo dos agentes de segurança, vai pela criação de associação de analistas judiciários, de associação de técnicos, que aconteceu com a categoria, que não se sente mais representada. E aí é uma crítica não somente ao Sintrajude, correta, porque essas entidades são nacionais. Porque aqui nós temos uma ANAJustra que tem muito mais filiados na categoria, e agora vai ter filiados também da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral, porque se transformou em associação nacional, do que o sindicato. E o sindicato vai continuar vendo isso, o Sintrajude vai continuar vendo isso passivamente, achando que está certo. Ou seja, a política, pelo que eu vi, o Kleber colocando, eles não conseguiram nem baixar de 1% para 0,9%. Por quê? Porque uma Assembleia não quis.
porque faltou, acho que, iniciativa. Eu acho que, na verdade, acho que falta o empenho, né? Várias propostas que nós fazemos são propostas que dependem de vontade política de quem está à frente do sindicato, da chapa que ganha a eleição, de implementar. E isso nós pretendemos implementar. Essa questão, por exemplo, de atendimento às reivindicações específicas dos técnicos judiciários, que é algo que já está consumado no Brasil inteiro e que o sindicato fecha os olhos, isso é um absurdo, não tem o que dizer. Eu sou oficial de justiça, eu vejo ao lado dos oficiais de justiça, dos técnicos, dos analistas, mas eu acho que essa segmentação foi, de certo modo, imposta pela ausência de uma política do sindicato para todos esses segmentos e, ao mesmo tempo, uma política de integração da categoria ao sindicato. Hoje o sindicato perde. Na comunicação, ele perde para a comunicação dos tribunais muito. Ele perde feio. Hoje a comunicação dos tribunais é muito mais efetiva. Eu lembro que, no início, quando eu estava no sindicato, a gente fazia distribuição de jornal, os próprios diretores faziam essa distribuição de jornal, as pessoas esperavam para receber o jornal do sindicato. Nós não tínhamos internet. Hoje nós temos internet, hoje nós temos meios eletrônicos à disposição, a comunicação é muito mais fácil, e o sindicato ainda vive no século passado, no século XX. Infelizmente, essa é a realidade que nós temos, e a Chapa 2 tem propostas para mudar. Nós não estamos fazendo um debate aqui em torno de pessoas, de atacar pessoas, mas sim de colocar as nossas propostas para discussão e, no confronto das propostas, ver qual é a melhor opção que o eleitor vai ter nessa semana. Obrigado. Então tá. Não, eu acho que esse é um bom debate, gente, para a gente esclarecer. Primeiro, defender aqui o direito de qualquer ser humano, qualquer servidor, à filiação e à identificação partidária, né? Eu, particularmente, não sou filiado a nenhum partido político, porque não me identifiquei ainda com nenhum partido político. Porém, outros colegas que estão, inclusive, no debate, no PSTU, no caso, e que têm identificação e que têm a sua militância, serão respeitados e diante da criminalização da política, precisam ser defendidos esse direito. Porém, a nossa crítica não é essa. Nossa crítica é com relação ao aparelhamento do sindicato feito nos últimos 20 anos, fazendo do Sintrajud uma correia de transmissão de um determinado partido político que não tem representação nenhuma na categoria. Né? Então, quando a gente fala em desfiliar a Conlutas, é porque os servidores não se identificam na Conlutas, a Conlutas não entrega para os servidores uma articulação parlamentar, a Conlutas não entrega para os servidores uma articulação de base expressiva. Então, R$1 milhão é significativo nos 3 anos de gestão que são repassados para a Conlutas. Com relação especificamente à CUT, não é uma questão de negar, a gente não tem relação com a CUT, né? A nossa relação é de autofinanciamento da nossa campanha, né? De autocotização, a gente não recebeu dinheiro de sindicato de fora para financiar a nossa campanha. Né? Nós estamos defendendo publicamente a desfiliação a Conlutas e a não afiliação à CUT, por entender que a CUT também falhou nos últimos, de 2003 a 2016, quando estava governo Lula e governo Dilma, em especial na questão dos servidores públicos. Então, a desfiliação a Conlutas e não filiação a nenhuma central não nos impede de estar na luta da classe trabalhadora. Vários sindicatos são desfiliados às centrais, a minoria, no caso do judiciário, e a gente precisa ter um plebiscito, ouvir a categoria, não numa assembleia fechada, não numa assembleia para poucos, não num congresso só de militância política, mas num espaço político que ouça todos os servidores a respeito desse tema. Deu os meus 3 minutos, Carol? Não, ainda tem 40 segundos. Eu achei que tinha dado. Então, para finalizar, esse é o debate. Então, a discussão de filiação ou não é nesses termos. A gente quer tirar o Sintrajud do isolamento político. O Sintrajud não tem relação praticamente com nenhum sindicato do país, tirando o sindicato que o PSTU comanda lá na Bahia. Precisa ter articulação com os sindicatos do judiciário, precisa ter articulação com a FENAJUF e parar de boicotar a FENAJUF internamente em São Paulo e não repassar as informações. Então, a gente precisa se reconectar, e para isso, precisa ser desfiliada com lutas, precisamos ouvir a categoria num plebiscito. Em debates com um tema, durante um bom tempo, debatendo o tema, colocando pontos favoráveis e contrários, de quem defende a favor e contra, mas ouvindo num plebiscito, não numa assembleia de poucas pessoas, no sábado, onde a mãe, com 2 filhos, no interior de São Paulo, o pai não consegue participar porque demora 3, 4, 5 horas para participar de uma assembleia nesses termos.
Então, realmente são diferenças, né? A nossa concepção sindical é uma concepção sindical que necessariamente o sindicato tem que ter lastro na categoria. Não é uma concepção sindical de um sindicato de vanguarda, onde uma minoria grita muito, bravateia muito, mas quando você vai olhar para trás, é um exército de Branca Leone, não tem lastro nenhum, não consegue mobilizar, quer dizer, participa de atividades, de atos, e vão sempre as mesmas pessoas, os mesmos rostos, é só ver nas fotos do Sintrajude, são as mesmas pessoas, faz 20 anos, colegas. Então, assim, passado esses 20 anos, vocês não têm uma autocrítica para fazer. Passado esses 20 anos, vocês não têm uma proposta para mudar essa situação. Passado esses 20 anos, o que vocês propõem é mais do mesmo. É luta, 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 que todos nós estamos vinculados. Né? As resoluções, a carta-programa de vocês é uma resolução do Congresso da Federação com o Congresso do Sintrajude, basicamente. Quer dizer que todos nós estamos vinculados, independente da chapa 1, da chapa 2. Então, votar na chapa 1 é isso, é dar continuidade a esse projeto e não repactuar com a categoria, e não reconectar com a categoria, e não reconstruir o Sintrajude para que o Sintrajude seja de fato de todos. Nós fizemos live sobre o FUNPRESP porque nós não ignoramos a realidade. Nós não somos como avestruzes que vão enfiar a cabeça no buraco enquanto a tempestade de areia está passando. O FUNPRESP hoje é uma realidade e vários colegas nossos estão no FUNPRESP, queiramos ou não. Eu sou contra o FUNPRESP, eu sou a favor da aposentadoria pública, como era, entendeu? Eu sou evidentemente que, até pelo fato de me beneficiar disso, pela minha história, pela minha idade, eu lutei por essa aposentadoria também. Mas eu não posso ignorar que essa é a realidade de vários colegas que estão entrando agora. Então, não debater, não fiscalizar, ou seja, o que vocês defendem, não fiscalizar o FUNPRESP, deixar o FUNPRESP ao Deus dará e prejudicar os colegas que estão vinculados a ele? Quer dizer, eu acho que esse que é o problema que o Thiago acabou de falar, se reconectar com a categoria. E não vem me dar lição aqui do que é a associação, o sindicato, gente, porque eu sou do tempo que existia associação que se transformou em sindicato. As associações foram o embrião do movimento sindical no serviço público. Essa é a verdade. E associações com caráter sindical, quando nós não tínhamos sequer direito de ter sindicato. E eu lutei por esse direito, e eu defendo o sindicato, e estou aqui desde a fundação por causa disso. Então não venham querer dar aula, querendo dizer, não sabe o que é associação, não sabe o que é sindicato. Eu estou falando que nós estamos sendo engolidos pelas associações, esse é o fato. Nós estamos, e vocês preferem fazer como os avestruzes que enfiam a cabeça. Essa pergunta do Kleber é exatamente nessa linha. Quer dizer, preferem ignorar que existe o FUNPRESP? Eu prefiro ter uma política de fiscalizar o FUNPRESP, de ir atrás dos erros, de fazer o FUNPRESP funcionar, porque é uma realidade que está existindo hoje. Essa que é a questão que eu acho que nós temos que enfrentar. E para complementar isso, com relação a essa questão, eu não defendo a associação. Eu sou um dos que defenderam e que criaram nos sindicatos, pela FENAJUF, os núcleos por segmentos de atividades em todos os sindicatos do judiciário, na época que eu fui coordenador-geral da FENAJUF. Só que os núcleos deveriam funcionar para quê? Para impedir que as associações existissem. Nós resistimos aqui em São Paulo o que pudemos para criar a nossa Associação dos Oficiais de Justiça. A associação só foi criada porque passou a existir um movimento de oficiais de justiça, e isso é um problema nacional. Eu não estou dizendo que o problema é só daqui. A criação de Anatec Jus, de Anajus, de entidades nacionais, esse é um problema nacional, que se todos os sindicatos não se debruçarem sobre ele, inclusive na FENAJUF, nós vamos ser engolidos por eles. Agora, vocês preferem ignorar o problema. Tá? Fiquem com isso. Eu prefiro enfrentar o problema e fazer com que o nosso sindicato volte a ser forte, volte a ser grande e volte a ser representativo da categoria. A chapa 2 quer ouvir as pessoas, mas também quer estimular as pessoas a tomarem as decisões relacionadas aos assuntos do sindicato. Então, assim, eu na minha fala, eu mencionei que uma das nossas propostas são as comissões temáticas. Então, não é só ouvir a categoria quer a resposta, quer saber qual é o resultado da sua proposta. Tá? A gente propõe também, por exemplo, que a categoria seja estimulada a decidir o orçamento do sindicato. Eu não me recordo de, fora de uma assembleia, a gente discutir como que se aplica o orçamento do sindicato. Né? A gente não debate com clareza, por exemplo, a questão do encaminhamento de recursos
do sindicato para outras entidades, né? Então, o que nós propomos é que democracia é ouvir, é aprimorar isso, mas também ter o compromisso de que as demandas que a categoria apresentem tenham uma solução, tenham uma resposta. Nós temos que acompanhar a tramitação das suas propostas, tá? Nós também propomos que é essencial repensar como trazer as pessoas que estão no interior para o sindicato. A gente precisa construir novas subsedes e precisamos pensar também sobre o caráter das assembleias setoriais de quem está longe. Não pode ser apenas deliberativo, não pode só ser apenas de discussão, tem que ter um caráter de decisão. Com certeza, a prioridade da Chapa 2 é resgatar o lastro do sindicato na categoria. Porque nós entendemos que é impossível avançar nas lutas que virão daqui para frente se a gente não resgatar a credibilidade do sindicato. Então, assim, hoje as pessoas, elas estão sofrendo assédio moral, e eu posso falar isso da minha justiça, do meu ramo de justiça, e me parece que elas não têm confiança de falar para o sindicato, sabe? Elas têm medo, parece que elas não sentem que tem um respaldo do sindicato. Então, isso é uma coisa, isso é um fato. E se isso é um fato, é porque o sindicato se afastou das pessoas. Então, quando a gente traz as críticas, a gente sabe que a falta de representatividade de um sindicato é um problema da nossa época, com certeza, né? Mas, assim, o sindicato não pode simplesmente se justificar nesse sentido. Ele precisa buscar alguma forma de se aproximar das pessoas construírem juntas. Porque se a gente não conseguir construir juntos, não vai adiantar sempre os mesmos estarem, sei lá, fazendo a greve ou participando das assembleias. Gente, olha, eu costumo falar, vocês vão dar risada, eu falo pelo amor da deusa. Mas como é que a gente vai avançar se nas nossas instâncias de discussão, de deliberação, tem 30, 50 pessoas? Nós votamos uma greve sanitária. Você pode me dizer, Raquel, se alguém no TRE aderiu à greve sanitária? Eu conversei com os colegas, eu falava, olha, os colegas que estão no presencial, eu explicava o que é uma greve sanitária, orientava a buscar o sindicato, caso a pessoa não se sentisse segura para o trabalho, mas me parece que as pessoas não aderem. Então, assim, a questão aqui não é se a colônia de férias é prioridade, não é. A prioridade é salvar nosso sindicato, é reconstruir nosso sindicato pensando no passado e olhando para o presente e enfrentando os problemas que existem. Então, assim, com certeza construir colônia de férias não é uma prioridade, mas o que a gente percebe é que as pessoas também aderem a um sindicato por um sentimento de pertencimento, porque um sindicato oferece algum serviço que melhora a qualidade de vida delas. Então, se o sindicato pode fazer isso, porque pode, sem perder a qualidade da sua luta, sem deixar de ser combativo, por que não fazer? Se a gente tem uma categoria que é endividada, por que a gente não pode buscar saídas para a categoria? Por que a gente não pode fazer uma pesquisa no mercado, fazer um convênio com uma cooperativa de crédito e oferecer uma solução para as pessoas? Nós do TRE, Raquel, a gente não conseguiu até agora uma solução da nossa administração para o nosso problema do plano de saúde. E nós sabemos bem que a coisa não caminha para uma solução. Por que o sindicato não pode? Um sindicato que tem 17 mil pessoas na base não pode fazer um contrato com uma operadora de plano de saúde para oferecer plano de saúde com um valor que a gente possa pagar? Eu não entendo qual é o problema nisso. Depois, Eline. Obrigada. Na minha réplica, eu vou dizer o seguinte: vocês se incomodam mais com o Lula e com a Dilma do que com o Bolsonaro. Vocês atacam mais o Lula e a Dilma, os governos do PT, do que o Bolsonaro. Isso é um fato.
Agora, o que eu posso dizer é que tem sindicatos de servidores, por exemplo, aqui, como os servidores municipais de São Paulo, que foram criados na mesma época do Centro-Ajuda, estão muito mais avançados do que nós em muitas coisas, inclusive com 12 colônias de férias, com um monte de coisa. E tem sindicato de vocês, do Pão Lucas, que tem colônia de férias, como o sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos. Ou seja, a discussão da colônia de férias, ela existe e é secundária, ela está no lugar dela, ela não é prioridade, como disse a Raquel aqui. O que eu quero dizer é que essa história de querer terceirizar a culpa acabou se mostrando no discurso que o Kleber fez. Quer dizer, eles querem colocar a culpa de tudo sempre em alguém, porque naquela época os servidores federais não estavam dentro da CUT representados como deveriam e não incidiram na CUT para a CUT agir como deveria. Aquela reforma da Previdência, eu fui prejudicado por ela e eu fiz greve por ela, em 2003. Eu fiz greve voltando, eu estava fora do sindicato, voltando de viagem, como eu já disse aqui, e fiz greve de mais de 60 dias por aquela reforma. E eu considero que foi muito mal encaminhado, principalmente pelo segmento dos servidores federais, porque foi uma greve que atingia só os federais. Nós poderíamos ter sido vitoriosos se tivesse mais coesão interna. E essa última greve, que foi uma reforma da Previdência que abrangia todo mundo, e que era contra outro governo, não era contra o governo Lula, não houve nada, não houve greve nenhuma. Foi contra o Bolsonaro, não fizeram greve nenhuma, e foi com servidores federais, com o CUT e com todas as centrais incluídas, e com todos os trabalhadores da iniciativa privada. Então, alguma coisa está errada, né? Não, primeiramente, considerar a pandemia algo muito grave e o negacionismo e o terraplanismo algo muito grave também, né? São mais de 100 mil famílias que perderam seus entes queridos. No caso do judiciário, estamos chegando a quase 50 colegas do judiciário que faleceram devido à Covid, e o retorno ao trabalho presencial hoje, na prática, coloca em risco os colegas para trabalhar em ambiente fechado em virtude da pandemia. Vários tribunais pelo país não voltaram, o TRT aqui de São Paulo ainda não voltou, porém a federal e a eleitoral voltaram ao trabalho presencial, porém bem reduzido. Então, eu acho que o primeiro papel do sindicato é ser contra, e essa é a decisão da Assembleia, ao retorno do trabalho presencial. O segundo papel do sindicato que nós defendemos é que o sindicato participe dos grupos de trabalho institucionais que os tribunais fazem, de uma certa forma, os estudos de retorno. Na federal teve isso, o sindicato se omitiu. Na eleitoral teve isso, o sindicato não conseguiu participar, pleiteou, mas não conseguiu participar, né, que é o comitê de crise, o nome é um pouco diferente. Então, a gente entende que é importante o sindicato colocar o posicionamento da categoria nesses grupos de trabalho institucional, para levar o posicionamento da categoria, porque o sindicato ele não pode trabalhar só depois do problema, ele tem que trabalhar no preventivo, ele não pode trabalhar só no contencioso. Então, sobre o retorno do trabalho presencial, esse é um ponto. Um outro ponto é que na nossa Assembleia existe uma deliberação sobre a questão da greve sanitária, né, uma greve que preserva a vida do colega que não quer trabalhar, então o colega continua trabalhando, mas na sua residência, ele não vai ao trabalho presencial, apesar de não existir balanços de qual é a adesão, e a gente tem críticas como foi o método de construção dessa greve, mas essa é uma realidade, finalizando, essa é uma realidade que precisa ter adesão da categoria que se sentir prejudicada na questão do risco à vida, né? Do risco. Só completar o que o Thiago está falando, que nós temos que ter uma Assembleia mais massificada. Nós fizemos uma Assembleia uma semana antes para a Comissão Eleitoral, com 800 participantes, quase mais de 500 participantes. E a Assembleia, para discutir sobre a greve sanitária, tinha 60 e poucos participantes. Então, nós temos que, sim, trazer. Por que não foi feito um esforço? Eu me incluo na autocrítica. Podemos, sim, fazer um esforço e trazer mais gente para discutir essa questão da greve sanitária. E aí, para finalizar, a questão do teletrabalho, eu acho que o sindicato deixou a desejar também na estruturação dos colegas que foram para o teletrabalho. Os tribunais não deram estrutura, cada colega teve que se virar individualmente e o sindicato se omitiu com relação a isso. É isso, obrigado. A aposentadoria pública, com integralidade, paridade, enfim, da melhor forma possível hoje, já que não tem integralidade e paridade, é uma defesa de todo mundo, né? Chapa 1, chapa 2, não é uma exclusividade de uma chapa, até porque nós estamos vinculados a resoluções de Congresso, né? Então, o que nos espanta foi a ausência de mobilização para a reforma da Previdência que foi feita no ano passado por parte do sindicato, né? Fica a pergunta aqui, quantos
dos 70 deputados federais aqui de São Paulo, o sindicato na base foi pressionar, na base levou um cartaz, na base fez uma manifestação, na base abriu uma faixa, não tinha faixa nem nos tribunais. Você ia no TRT, no TRE, na federal, nem nos tribunais para manifestar a nossa indignação com relação à reforma da Previdência. Nós tivemos uma redução salarial, alguns de mais de R$1.000, e o sindicato fez uma apresentação, uma reivindicação pro forma, né? Coloca ali as notas, fala que é contra, quando chega a greve geral, fala que está na greve geral, mas mobilizar, pensar maneiras alternativas, usar a rede social para pressionar, isso não foi feito. E para finalizar e passar para a Eveline, a questão objetiva sobre a aposentadoria, o FUNPRESP, qual que é o papel do sindicato diante do FUNPRESP? Eu entendi o papel da Chapa 1 que eles defendem, realmente a gente tem divergência. Na nossa avaliação, o papel hoje é garantir que os nossos colegas que estão no FUNPRESP consigam se aposentar e não abandonar eles. Né? Para isso precisa um sindicato que fiscaliza, para isso precisa um sindicato que pressiona, para isso precisa um sindicato que abra o debate sobre o FUNPRESP e não que boicote, não que feche o debate, porque uma parte daqui a 10 anos, a maioria vai estar no FUNPRESP, não vai estar na aposentadoria pública mais. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Passo para a Eveline. 1 minuto, Eveline. Não há dúvida de que o mercado ele tem interesse em usar esses fundos, né, públicos de aposentadoria para ganhar dinheiro, né? Isso é uma discussão antiga, existe um grupo muito importante, um movimento de auditoria da dívida pública que trata sobre isso, sobre quais investimentos que esses fundos fazem, são investimentos de risco, num dinheiro que é o nosso futuro, a nossa aposentadoria, a questão da problematização da fiscalização. Então, assim, nós somos críticos ao FUNPRESP, nós entendemos que não atende aos interesses da categoria, é um desastre realmente, né, para um sentido de aposentadoria pública, enfim, mas é aquilo que o Neemias falou, infelizmente é uma realidade. Então, cabe ao sindicato cumprir o seu papel de fiscalizar o FUNPRESP para evitar que, no futuro, os investimentos dos colegas se perca no mercado, nesses investimentos de risco que é feito através desses fundos. Acho que é isso. Conclua, Eveline. Obrigada. Não vamos abandonar os colegas mais novos, gente, né? Questão da aposentadoria. Eu acredito que a prestação de contas é o mais transparente possível e deve ser acompanhada até todo mês ou cada bimestre no site do sindicato por todos os associados. Todo associado tem direito de saber para onde está indo o dinheiro que ele contribui. E tem mais, assim, deve participar do orçamento. Nossa proposta de orçamento participativo está colocada aqui, assim como a proposta de fiscalização junto com o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é importante, eu entendo a pergunta do Rodrigo Évora, porque é candidato ao Conselho Fiscal, mas eu acho que toda a categoria deve ter acesso a todos esses dados, sempre disponíveis no site do sindicato, se possível, a cada 3 meses, assim, periodicamente, para que não restem dúvidas sobre para onde está indo o dinheiro e como está sendo gasto. Eu queria só aproveitar para dizer o seguinte, acho que tem um problema, às vezes, cognitivo com o que a gente fala e com o que as pessoas ouvem, né? Nós nunca fomos contra a greve sanitária, e colegas colocaram aqui falando que eles são a favor, nós somos... Ou seja, querem monopolizar o direito de defender a vida também, gente. Espera aí, nós temos acordo em relação à luta pela vida, nós temos acordo em relação a essa questão do FUNPRESP, dos fundos, nós temos acordo em vários pontos, e eu queria dizer assim, nós já poderíamos ter amadurecido ao ponto de estarmos juntos na mesma chapa, todo mundo, não haveria problema nenhum. O problema é que vocês não quiseram. Vocês vetaram meu nome, por exemplo, vetaram o nome do Thiago em 2017. Então, eu acho que essas propostas todas que nós discutimos aqui, várias delas nós temos acordo. Não existe falsa, digamos assim, divergência. Então, é importante deixar claro, e eu passo a bola para o Thiago. Até fechando sobre a questão da prestação de contas. Primeiro, assim, um sindicato transparente é um sindicato que
todo servidor quer ter acesso, quer saber para onde vai o seu dinheiro, como que se dá a prestação de contas. A gente, de fato, tem uma certa dificuldade com a prestação de contas da atual gestão. O Conselho Fiscal ele tem um papel de fiscalizador, mas muitas vezes ele acaba sendo eleito pela chapa da situação e acaba sendo um Conselho Fiscal que não fiscaliza de fato. É uma preocupação isso da nossa chapa, a gente precisa ter um Conselho Fiscal independente, e das vezes que teve um Conselho Fiscal independente, a colega que na época era apoiada pela chapa atual, né, a Yara, apresentou divergência, apresentou questão e foi tida como louca, né? Esse é o termo que era usado e é usado para ela até hoje. Quer dizer, o machismo aí, no caso, na Assembleia do dia 11 e do dia 18 de julho, quando ela foi chamada de louca, ninguém reivindicou o machismo seletista que vocês estão reivindicando. Então, assim, a transparência das contas é importante, e o Conselho Fiscal precisa ser independente para que haja uma fiscalização de fato e que a gente tenha efetividade e as pessoas consigam participar através do orçamento participativo. Obrigado. Não, primeiro, a colega falou sobre a questão da CUT, assim, a nossa posição pública com relação à CUT é clara, é de não filiação a nenhuma central sindical, inclusive a central sindical que vocês fazem parte, que é aparelhada pelo PSTU. Então, assim, é R$1 milhão em 3 anos de gestão que a gente quer colocar na luta dos servidores, no cotidiano dos servidores, trazendo benefícios, reduzindo a mensalidade dos servidores, dando resposta à vida dos servidores, e não jogando numa central sindical que não tem representatividade social, parlamentar e institucional. Então, ficar citando que tal pessoa é da CUT, eu não sou filiado ao PT, quem quiser pode pegar a minha ficha de filiação, ver se eu sou filiado a algum partido político, e qualquer um pode ser filiado. Né? O Kleber aqui é filiado ao PSTU, tem todo o direito de ser filiado ao PSTU, a Raquel tem identidade com o PSTU, tem todo o direito de ser. O que não pode é o aparelhamento político partidário dentro do Sintrajude. E isso a gente não vai tolerar, não. Passo para o Neemias para falar sobre o teletrabalho. Eu queria falar, primeiro, para a gente precisa entender que tem uma diferença de teletrabalho e trabalho remoto, né? Eu, por exemplo, como oficial de justiça, exerço trabalho remoto já há muitos anos, e o que eu acho que precisa entender, e a categoria precisa ser ouvida. Nós precisamos ouvir os colegas. Não adianta a gente... Eu, por exemplo, não vou formular aqui nada em relação ao teletrabalho sem que a categoria seja ouvida e dê a última palavra, porque é uma diferença muito grande entre o teletrabalho que é imposto pela administração e o teletrabalho que é aceito por um colega por uma conveniência ou uma situação pessoal. Nós temos vários colegas em teletrabalho hoje, antes da pandemia, que estavam aceitando fazer teletrabalho e que, por uma razão pessoal. Então, nós não podemos ter uma única regra para todo mundo. Então, nós temos que ouvir. Mais uma vez, eu acho que nesse ponto, assim como em vários outros pontos que estão colocados, o que a diretoria do sindicato, seja ela qual for, tem que ter a humildade de ouvir. E ouvir significa não estabelecer uma regra de princípio que vale para todo mundo, porque essa é uma situação que pode ser diferenciada. Para alguns, pode ser... O teletrabalho pode ser interessante, para outros não. O que não pode é da forma como os tribunais podem querer fazer, aproveitando essa experiência da pandemia, como disse o Fabiano, foi um momento em que não havia outra possibilidade de trabalho, né? Nós tínhamos que fazer, a maioria dos colegas tiveram que fazer teletrabalho, usar isso até pelo fato de a produtividade ter aumentado, coisa que o vale é tentar expandir isso para todos indiscriminadamente. Então tem que ser sempre algo em que a categoria possa ser ouvida e possa dizer se concordam ou não em relação ao... Gente, sobre o nível superior para técnico, né? Esse é um debate muito importante, relevante, já passou em várias instâncias da categoria, no próprio Sintrajude já foi decidido isso, e o que os colegas técnicos fazem a crítica, e tem toda a legitimidade, é que o Sintrajude, a atual gestão, que pela fala do colega parece até que é uma nova gestão, né? Que não estão no sindicato faz há 20 anos, mas meio que arquivou, engavetou, colocou nem um núcleo de técnicos para dar implementação, para dar capacitação, para estimular o debate internamente em São Paulo. O estado de São Paulo é um dos poucos estados do Brasil que não sabe nada ou sabe muito pouco de nível superior para técnico, porque aqui existe um boicote a esse tema. Com relação à FENAJUF, nós levamos a pauta do INS, eu cheguei a participar de algumas reuniões sobre esse assunto
do nível superior para técnico, e agora a gente conseguimos, depois de muito tempo, uma portaria que vai reabrir o debate da carreira. E não cabe nós mais rediscutir o tema, a gente tem que encaminhar o tema lá, defender publicamente, a gente precisa saber se o pessoal da Chapa 1 vai defender o ONS na carreira ou vai boicotar como vem fazendo nos últimos 3, 4, 5 anos, né? Porque está vinculado à Assembleia, quer dizer, quando a Assembleia interessa, o pessoal reivindica a Assembleia. Quando perde a Assembleia, aí a Assembleia não vale. Então, esse é um conceito de democracia que o nosso projeto sindical alternativo quer restabelecer, de respeitar as instâncias da federação, de respeitar as instâncias do sindicato, independente do nosso posicionamento pessoal, foi decidido, a gente precisa dar encaminhamento, né? Precisa defender e dar consequência ao debate publicamente. Eu não sei se o Neemias e a Eveline querem falar alguma coisa sobre isso, senão eu posso finalizar. 1 minuto. Tá. Finalizando sobre isso, primeiro, eu não fiz um apoio em solidariedade ao Neemias, que foi chamado por uma apoiadora da Chapa 1 de velhaco. Enfim, fica a nossa solidariedade, não só ao Neemias, mas todas as pessoas que se dedicaram anos e anos. O Neemias tem 42 anos de justiça do trabalho, está na ativa, de contribuição, né, ao movimento sindical, ao movimento associativo, a fundar o direito à sindicalização na época que era proibido fazer greve. Então, a colega que chamou o Neemias de velhaco, né, chamou de velho. Deveria respeitar a história dessa pessoa e de respeitar a história de todos os colegas, aposentados ou não, né, mas que contribuem com a sua força de trabalho e contribuem com a luta. A gente tem o salário que a gente tem hoje, que muitos podem reclamar, graças à luta de quem estava em 96, quem estava em 2002, quem estava em 2006, e não graças à geração que entrou depois, que é a minha geração, a geração do Fabiano, a geração da Eveline, entre outros. Não sei se quando a Raquel e o Kleber entraram. Então, aqui fica a solidariedade a todos os colegas idosos, aposentados, que se dedicaram a vida toda, e a gente não vai tolerar esse tipo de manifestação, porque eu não sei exatamente o termo que se dá a isso, mas preconceituosa, para dizer o mínimo. Eu vou começar agradecendo primeiro os colegas da Chapa 1, que estiveram presentes aqui nesse debate, para vocês verem que debate não dói. Nós reivindicamos isso há tantos anos. Há quantos anos nós pedimos um debate entre as chapas antes da eleição? E vocês confirmaram só no último dia, nas vésperas, a 2 minutos do segundo, a 2 minutos do debate. Quer dizer, então, infelizmente, talvez por isso não tenhamos acertado melhor alguns detalhes. Eu quero dizer que, em relação ao que a Raquel acabou de falar, a nossa postura é de que o machismo a gente não ignora. Todos os homens e muitas mulheres, inclusive, carregam o machismo dentro de si. Muitas vezes eles expressam isso, outras vezes não, mas o machismo é algo que a gente deve combater, não incidentalmente, como está sendo colocado aqui. O colega errou, assume que errou, fez uma manifestação machista, mas o que nós também não defendemos é que se faça execração de ninguém, que se faça inquisição, que se faça pré-julgamento, que por causa disso a gente coloca o colega numa fogueira. Isso nunca foi feito, porque no passado nós já tivemos casos de machismo de colegas que estão na diretoria do sindicato, que tiveram denúncias de agressão a outros colegas diretores e diretoras do sindicato, que tiveram problemas com a Lei Maria da Penha, e vários problemas. Nós não vamos ressuscitar isso aqui nesse debate. Mas o importante é que todos nós façamos um compromisso, e nós estamos aptos a aceitar esse compromisso público com vocês, de tentar ao máximo educar as pessoas para evitar esse tipo de manifestação machismo. Porque não dá para dizer machistas não passarão, porque o Kleber é machista, o Fabiano é machista, eu sou machista, o Tiago é machista. Todos nós tivemos uma educação machista, e podemos sim incorrer nesse tipo de erro que o Anésio incorreu. O que nós podemos ter e devemos ter é a humildade de aceitar que erramos, reconhecer o erro e entender que a postura nossa deve ser vigilante contra qualquer manifestação de machismo, de racismo, de preconceito contra a idade, contra a gordura, contra gênero, contra a opção sexual, contra tudo. Então, a mensagem que eu deixo aqui é dizer que a nossa Chapa 2 ela tem construído esse debate entre nós de uma maneira muito fraterna. E eu queria dizer que eu estou aberto à discussão sempre fraterna com vocês também da Chapa 1. O fato de disputar uma eleição não torna vocês meus inimigos. São colegas que eu respeito,
tá? Que tivemos uma trajetória junto. Eu vi muitas manifestações aqui muito deprimentes, até pelo momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que, passado isso, as pessoas vão refletir melhor. Mas transformar episódios desse tipo em plataforma eleitoreira não é o melhor caminho. Tá? Não é o melhor caminho, porque se nós fizermos isso, não vai ser bom para o sindicato. Não vai ser bom para o sindicato, porque nós vamos expor coisas que a administração não gostaria de saber. Entendeu? Eu acho que cabe a vocês também ter um papel, enquanto dirigentes, de rumar nesse sentido. E nós confiamos que no dia 12 e 13 agora, a categoria saberá julgar e saberá decidir qual é o melhor grupo para estar à frente da direção do sindicato nos próximos 3 anos. Obrigado. O debate foi um importante momento, eu acho que foi saudável. Eu acho também que tem que ser algo recorrente, tem que ser algo que o sindicato, seja qual chapa ganhar, que adote como uma forma de dialogar com a categoria. Um debate é a oportunidade de levar informações qualificadas para a categoria, informações com diversos pontos de vista. Nós temos que parar de adotar um comportamento no sentido de dirigir a opinião das pessoas. As pessoas têm capacidade de decidir por si mesmas, né? Cada pessoa tem a sua vivência, tem a sua experiência, e a gente tem que ver as pessoas como capazes dessa construção e somar junto a elas, não simplesmente dirigir o pensamento. E eu acho que essa é a função do debate. Então, por exemplo, quando a gente traz questões caras para a categoria, como a questão de uma central sindical, de o papel de uma central sindical, o que o debate faz é trazer informações qualificadas para a categoria, para que ela entenda a função de uma central sindical, o que está em jogo, se desfiliar ou se manter, e aí ela decide. Então é muito importante que a gente adote o debate como uma prática no Sintrajude. Eu também queria dizer, com relação ao que a Raquel disse, acho que a gente tem que construir, sim, a mobilização dentro do tribunal, mas eu acho que mobilização é um processo. Então, mobilização não compreende só chamar as pessoas para participar de um ato, de uma greve. Eu acho que a gente tem que repensar nesse sentido o papel do trabalho de base, por exemplo. Né? Se é um processo, ele começa lá no trabalho de base. Talvez a gente tenha que ouvir mais os colegas, né? Para criar uma identidade, para construir junto essas reflexões que a gente faz no debate, mas que também a gente tem que fazer no dia a dia, no olho a olho, no trabalho de base. Eu acho que é isso, gente, foi muito produtivo. Com relação à questão do Anésio, eu já falei minha fala, eu concordo com tudo que o Neemias falou, eu acho que o machismo é estrutural, então define nosso pensamento, nosso comportamento, cabe a nós, enquanto chapa, discutir isso na chapa, nós o repreendemos, mas nós o ouvimos também, e não concordamos com a postura dele, tá? Isso tem que ser dito. Tá? Então, eu agradeço a todas e todos que nos ouviram até agora. 2h30 de live. E voltem chapa 2, gente. Sindicato diferente. Então, gente, boa noite a todos. Agradecer aí quem acompanhou o debate. O único debate que foi feito pela chapa de oposição, no canal da oposição. Quem ainda não curtiu, não se inscreveu no canal, faça isso. Para amanhã e quinta-feira, está claro que a chapa 1, a chapa da situação, não tem propostas para transformar, para revolucionar o nosso Sintrajude. Votar na chapa 1 é dar continuidade a esse projeto de um sindicato de gueto político, né, de isolamento político, e isso a gente não topa, né? A gente quer um Sintrajude que seja plural, né, que não seja monolítico na sua constituição. As pessoas elas têm pensamentos diferentes na categoria e precisam estar representadas dentro da diretoria do sindicato, e um sindicato que tenha lastro. Vou continuar usando lastro, talvez o significado, a raiz da palavra precisa ser mais pesquisada pelo colega que me antecedeu, né? Que tenha lastro, porque tem que ter base o sindicato, porque tem que ter respaldo da categoria. Fazer iniciativa sozinhos, de poucos, se isolando do que o restante da categoria, apesar da categoria,
né? O que a gente vê da chapa 1, da chapa da situação, é que faz iniciativa independente do que a categoria pensa, do que a categoria quer, do que a categoria quer decidir. Então, o nosso sindicalismo que a gente está propondo é um sindicato que transforma radicalmente a questão da democracia, né? Que repensa a questão da democracia como um dos nortes para a gente mobilizar e envolver mais os colegas no cotidiano do sindicato. O nosso sindicalismo trabalha a questão de ruas, redes sociais e parlamento. Esse tripé, ele não pode ser negligenciado, né? E claramente o papel das redes sociais é negligenciado pela atual chapa, e claramente o papel de pressão parlamentar é negligenciado pela atual chapa, tanto é que faltaram 12 votos para uma nova transição ser feita pelos colegas mais antigos, e a gente não viu um trabalho, uma visita à base aqui de São Paulo dos parlamentares. Além disso, sobre a democracia, nós temos... Queria destacar o orçamento participativo, e queria destacar aqui o orçamento participativo nos núcleos. Vamos criar um núcleo de técnicos, vamos criar um núcleo dos terceirizados e dar poder. O núcleo e a diretoria de base não pode ser correia de transmissão só para entregar jornal do Sintrajude. Tem que ter espaço de poder, espaço de decisão. Isso é democracia, não é uma democracia formal, é uma democracia real, e essa é uma das nossas propostas. E, por fim, já que o meu tempo está acabando, reforçar a ideia de que nós vamos desfiliar com lutas, né, central sindical hegemonizada pelo PSTU, R$1 milhão, e não vamos filiar nenhuma central sindical, né? Vamos reconectar com a categoria, reconstruir o Sintrajude, um sindicato de 12% de filiados na Justiça do Trabalho, de 15% no total, precisa ser reconstruído, e vote na chapa 2, votem reconstrução Sintrajude de todos, não de uma minoria, mas de todos. Obrigado.